Deus abençoe. Da carta aos Coríntios. Eu queria abrir com vocês ali em 1 Coríntios, 1 Coríntios 1:10 ali. Ali diz assim, ó, na 1 Coríntios 1:10, ó. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. No seu próprio raciocínio, como diz a palavra, não se estribe no seu próprio entendimento, e eles estavam se estribando nos seus próprios entendimentos, cada um estava falando de alguma coisa diferente, não estavam se entendendo, né? Ali Paulo diz assim, então, em 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Você entende, irmão? Então, eles estavam passando por esses problemas, eles não estavam conseguindo ter o entendimento da palavra, né? Ali no 11 diz assim, pois ao vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então eles estavam divididos ali, né? Aí Paulo vem e diz, olha, o Cristo não está dividido, né? A unidade é no corpo de Cristo, né? Aí Paulo fala ali no 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Então, existia essa confusão da parte deles, desse entendimento, né? De que eles precisavam buscar a edificação do corpo, né? E não querer dizer, esse é mais santo, aquele é mais santo, esse que está certo, aquele está errado. Se tu fala ou se tu não fala, o importante é que tu pregue a palavra, que tu pregue a verdade, que tu pregue o evangelho de Jesus Cristo. E era isso que Paulo estava mostrando a eles, que o importante é eles reconhecer quem é que dava vida a eles, quem é que estava salvando a eles, né? Quem é que estava dando uma nova vida para eles, né? Que era Jesus Cristo. Ali no 1:18, 1 Coríntios 1:18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. No 20, ó, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Que Deus não chamou pessoas sábias, pessoas instruídas, pessoas capacitadas. Na verdade, Deus chamou pessoas que não eram capacitadas para poder capacitar elas, entendeu? Para poder capacitá-los, eles a entender o evangelho e levar essa mensagem, levar essa boa nova aos perdidos. Ali então Paulo diz, ó, visto que onde está o sábio? Onde está o escriba? Né? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Né? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Então para muitas pessoas a palavra da cruz é uma loucura. A palavra de Deus é escândalo para alguns. As pessoas não aceitam, não conseguem entender a simplicidade do evangelho. Então qual é o propósito? O evangelho, qual é o propósito do evangelho? O propósito do evangelho é levar as pessoas até Jesus, é levar as pessoas até Cristo, é mostrar para as pessoas que existe uma esperança, é mostrar para as pessoas que a nossa vida não se limita apenas a este mundo, mas a um novo mundo, o mundo vindouro, o reino de Deus, o reino dos céus, que está preparado desde a fundação do mundo. Este mundo para os seus filhos. A palavra de Deus diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou
em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, é coisa muito sobrenatural, é coisa muito gloriosa, que às vezes foge do nosso entendimento, foge da nossa percepção. Ele é a sabedoria, Cristo é o poder de Deus, Jesus Cristo é Deus se manifestando a nós, amém? Então a gente pode ver aqui também, ó, mas vós, ali diz assim, a fim de que ninguém vos se glorie na presença de Deus, mas vós sois dele, e em Cristo Jesus, a qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que quem está em Cristo, aquele que se glorie em Cristo, né? Continuando ali então em 1 Coríntios 10, 1, a exortação contra a idolatria. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, quando Moisés passou, né, pelo meio das águas ali, né? Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, que é o maná que Deus derramou do céu, que Deus desceu do céu, né? E beberam da mesma fonte espiritual, quando Moisés tocou sobre a rocha e jorrou água no deserto. E beberam da mesma pedra espiritual, aos quais a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Muitos desanimaram e ficaram para trás no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então eles estavam se lembrando das coisas que eles tinham no Egito e começaram a murmurar, que nós também não viemos a murmurar e começamos a lembrar das coisas que nós tínhamos no passado, mas que nós viemos viver uma nova vida, viver uma novidade de vida com Jesus, né? Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles. Portanto, está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou para se divertir. Então, quando Moisés foi buscar as pedras da lei, quando Moisés subiu o monte, que Deus falou com ele e ele trouxe as tábuas da lei, quando ele chegou na parte de baixo do vale, viu que o povo tinha feito um bezerro de ouro e estava ali adorando, estava comendo, estava fazendo orgias, estava oferecendo sacrifícios a um ídolo que eles mesmos criaram. E não pratiqueis imoralidade como algum deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil homens. Então a gente vê que por causa dessa imoralidade, por causa dessa idolatria, por causa dessas coisas que eles estavam fazendo, essas orgias, naquele dia 23 mil pessoas, 23 mil homens caíram mortos, né? Suponhamos que o Senhor aprova, algum deles já fizeram perecer pelas mordeduras das serpentes, e muitos morreram por causa das serpentes no deserto. Não murmureis como algum deles. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre a quem o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como criterioso, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice das bênçãos que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? Porventura, porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão que é Jesus. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aquele que se alimenta dos sacrifícios participem do altar. Que digo, pois, que sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou o próprio ídolo tem algum valor? Antes te digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus.
né? Quero que vos torneis, e não quero que vos torneis associados a demônios. Não bebeis, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provaremos o zelo do Senhor sem acaso mais fortes do que ele. Amém, irmãos? Então a gente vê que o povo, quando ele foi conduzido no deserto, muitos deles ficaram para trás, muitos caíram por causa da idolatria, outros queriam voltar de volta para o Egito e acabaram morrendo no deserto, porque eles não estavam protegidos. A gente vê que no deserto o Senhor tinha uma nuvem seguia eles tinham maná no deserto, eles tinham água no deserto. A palavra de Deus diz que as sandálias cresciam no pé deles no deserto. Então a gente vê como Deus protegeu esse povo, como Deus conduziu esse povo no deserto, protegendo, livrando eles das coisas más. Mas a gente vê que como o povo era um povo duro de coração, como esse povo era um povo duro de coração, mesmo Deus fazendo todas essas maravilhas, fazendo todos esses prodígios no meio deles, muitos deles ainda queriam voltar a ser escravo, voltar para a servidão do Egito. Muitos deles ficaram para trás desanimados, morreram no deserto. Muitos ainda idólatras, né, queriam adorar aquilo que eles mesmos criaram, que criaram um bezerro de ouro. Então a gente vê como o povo era um povo duro de coração, né? Então que a gente possa observar, que a palavra diz aqui, ó, que a gente possa observar e aprender com esses erros e não cometer esses mesmos erros. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que você possa meditar nessa palavra de 1 Coríntios 1:10. Amém? Deus abençoe.